Novos depoimentos colhidos pela Polícia do Rio de Janeiro apontam que o vereador Jairinho mudou a versão sobre o que aconteceu com o menino Henri. A gente tem mais informações chegando ao vivo com o Cristiano Pinho. Bom dia, Pinho. Bom dia para você também, Carla Bigato. Bom dia a todos. A irmã do vereador Jairinho, Thalita Santos, prestou depoimento há 2 dias e agora a nossa equipe de reportagem teve acesso à íntegra dessa oitiva na delegacia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. A Thalita disse que, inicialmente, ao saber da morte do Henri, em uma ligação do Jairinho na madrugada do dia 8 de março, recebeu o seguinte retorno dele ao questionar o que tinha ocasionado a morte do menino de 4 anos. Olha, não sei, eu estava dormindo e só vi ele já caído no chão, sem respirar e com as extremidades frias. Só que a mesma Thalita disse que dias depois, quando saiu a notícia na imprensa com o laudo do IML, apontando que a causa da morte foi hemorragia interna e o rompimento do fígado, além de várias outras lesões, o Jairinho voltou a ser procurado por ela e disse que poderia ter sido uma queda da cama. Essa teria sido a mudança de versão, mas, segundo a Thalita, a todo momento o irmão dela garantia que não sabia exatamente o que estava acontecendo e o que tinha causado a morte do Henri, porque ele estaria dormindo. A Thalita também negou para a Polícia Civil que tenha coagido qualquer testemunha do caso. Ela relatou que o que passou para a Tainá foi apenas para que ela ficasse tranquila no depoimento que teria que prestar à Polícia Civil. Tainá, que era babá do Henri. Ela disse que, na verdade, não pediu para Tainá mentir e resolveu deixar claro que as duas têm uma amizade de mais ou menos 10 anos e que foi a própria Thalita que ligou para Tainá para avisar da morte do Henri no dia 8 de março desse ano. A Thalita também disse que não influenciou o depoimento da faxineira Leila Rosângela, que em um primeiro momento omitiu algumas informações e também há 2 dias trouxe novos fatos à Polícia Civil. Ela disse apenas que, a pedido do advogado André França Barreto, que fazia a defesa de Jairinho, e da mãe do Henri, a Monique Medeiros, entrou em contato com a faxineira para avisá-la que provavelmente ela seria chamada a prestar depoimento. Uma outra oitiva que a nossa equipe teve acesso à íntegra foi a de uma cabeleireira de um salão de beleza onde a Monique Medeiros costumava ir. Ela foi nesse salão pelo menos 2 vezes ao longo desses episódios de agressões que aconteciam do Jairinho contra o Henri. A primeira vez foi no dia 12 de fevereiro e essa cabeleireira, que não está sendo identificada por questões de segurança, disse que presenciou, durante o atendimento à Monique, uma videochamada feita pelo Henri, dizendo que tinha sido agredido pelo Jairinho. Ele chegou a perguntar, inclusive: mamãe, eu te atrapalho? O tio está falando que eu te atrapalho. Por favor, volta para casa. Segundo os depoimentos, o que a polícia conseguiu constatar até agora, a Monique ainda demorou 3 horas para poder voltar para casa, chegou a ligar para o Jairinho, confrontando ele sobre as agressões e teria dito em algum momento, segundo a cabeleireira: pode quebrar tudo, você já está acostumado a quebrar tudo. Apesar disso, um dia depois, eles viajaram juntos para Mangaratiba. A Monique também foi a esse mesmo salão, segundo a cabeleireira, 2 dias depois do enterro do Henri, novamente para passar ali por alguns procedimentos, momento em que ela aparentava, segundo essa funcionária do salão, estar bastante abatida. Ela sempre avisava a mãe: olha, ele está reclamando da perna, ele reclamou da cabeça. Então ela sempre procurava, né, na qualidade de babá, passar a mãe, que, né, então era garantidora do menor. Só que a mãe dizia: tá, é mentira dele, ele está inventando, ele conta mentira. Essa é a advogada da babá Tainá de Oliveira, a Priscila Sena, que conversou com a nossa equipe de reportagem ontem, reforçando o que a babá já tinha apresentado em depoimento no início da semana, Sheila, que o Jairinho agredia o Henri, que a babá tinha anotado essas agressões acontecendo e que sempre passava isso para a Monique, que em um primeiro momento aparentava que ia tomar alguma atitude, mas no fim das contas sempre se resolvia com o Jairinho. Uhum. O Pinho, o que há de novos depoimentos de agora em diante previstos? Há novos depoimentos previstos? A Monique, por exemplo, vai prestar um novo depoimento? Porque a gente falou sobre isso aqui, desde a mudança que houve na defesa da Monique, a nova estratégia, de acordo com a própria advogada, é falar a verdade, dizer a verdade. E a gente pressupõe, a partir daquela nota, que não era a estratégia anterior. Haverá um novo depoimento da Monique? Há previsão para isso? Quais novos depoimentos?
Vai ter um novo depoimento sim, só que a Polícia Civil ainda não marcou a data. Os advogados de defesa conversaram com o delegado responsável pelo caso, Henrique Damasceno, há 2 dias e pediram para que esse novo depoimento fosse prestado pela Monique, porque ela tem novos fatos a trazer para colaborar com o inquérito, o que ainda não tem data para acontecer. Mas hoje tem um depoimento muito importante, marcado para tarde, da estudante Débora Melo Saraiva. Ela é uma das ex-namoradas de Jairinho, que afirma ter sido agredida em relacionamentos anteriores. A Débora, inclusive, revelou em uma entrevista ontem para a Rede Record que chegou a ter um relacionamento ali com o Jairinho durante o casamento do Jairinho com a ex-mulher, ou seja, ela era amante durante um período aí do relacionamento entre os dois, que durou mais ou menos 6 anos, e disse que na primeira vez que foi ouvida pela Polícia Civil, omitiu que era agredida pelo Jairinho porque estava se sentindo intimidada. Disse que chegou a receber uma ligação dele quando o Jairinho soube que ela seria ouvida pela Polícia Civil e que ela considerou essa ligação como uma ameaça. A Débora também disse já aos investigadores que o filho dela era agredido lá atrás no relacionamento dela com o Jairinho, que o filho dela era uma criança na época, hoje ele tem 8 anos de idade, e que em uma dessas agressões o Jairinho colocou um pano com um papel na boca dele, botou o menino deitado no sofá e ficou em pé em cima da criança. Isso só aconteceu porque a Débora disse que estava dopada pelo vereador. Ela vai prestar esse novo depoimento hoje, prometendo levar outras informações à polícia sobre o perfil agressivo do Jairinho. Ontem ela já deu alguns detalhes nessa entrevista, dizendo que foi agredida por várias vezes, ameaçada de morte, inclusive, e que o filhinho dela também era agredido nesse relacionamento. Essa é a mesma mulher que no dia da morte do Henri recebeu uma mensagem do Jairinho, a gente falou sobre isso lá atrás, em que o Jairinho perguntava se ela já tinha ido fazer um exame porque estava com sintomas de infecção urinária, ignorando e não contando o que tinha acontecido na noite anterior à morte do enteado dele. Pinho, obrigada pelas informações. Você volta já já com mais destaques do Rio de Janeiro. Valeu, até e bom trabalho.